Glória a Deus. Graças a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos estarmos na presença do nosso Deus, adorando o Senhor. Com muita alegria nós estamos nessa manhã aí, completando, né, o 11º dia da nossa jornada de oração. E eu pedi a Deus que fosse uma palavra que tivesse a ver com esse tempo que nós estamos vivendo, né? E eu fui procurando, e eu vai dizer, já sabe uma coisa? Já tem louvor? Já tem? Falei, não, ainda estou amarrando os pombos. E ele me perguntou, acho que ele nunca faz isso, mas essa semana ele me perguntou umas 3 vezes, não foi? E aí, já tá? Falei, não, ainda não. Mas o Senhor trouxe ao meu coração, então, uma palavra muito especial que vai combinar com esse momento que nós estamos vivendo, né? Nesses 11 dias, vários assuntos foram colocados diante do altar do Senhor, muitos pedidos, né? Quem esteve aqui pôde acompanhar, né? Diante das leituras que foram feitas na introdução, antes, né? No momento da oração, né? Aquilo que Deus foi trazendo a cada dia, ministrando para cada um de nós, né? As próprias expressões de adoração, de entrega ao Senhor, né, sempre carregadas de muitos pedidos. Você não esteve, mas eu tenho absoluta certeza, você foi alcançado. Porque, irmãos, nós somos um corpo. Então Deus não abençoa apenas o meu dedo mindinho, Ele me abençoou por inteiro. Então você não pôde estar, mas a bênção chegou onde você estava, eu tenho certeza, porque a igreja clamou, cada um aqui foi intercedido, pedido pelas crianças, foi pedido pelos juniores, adolescentes, jovens, adultos, diáconos, ministério pastoral, toda a igreja foi colocada diante do altar. Cada casamento, cada união, tudo foi colocado diante do Senhor, enfermidade, processo de justiça, tendas alargadas. E uma das orações que nós repetimos e falamos várias vezes foi para que o Senhor, neste ano de 2025, continuasse realizando uma grande obra em nosso meio. Amém? Então, embora a nossa jornada tecnicamente termine, encerre amanhã às 18 horas, mas ela não vai parar. Né? Nós vamos continuar buscando, nós vamos continuar primeiro sábado do mês em consagração, nós vamos continuar aos domingos 8h30 da manhã em oração, de joelho, clamando, buscando ao Senhor, às quartas-feiras 18h30 em oração com as mulheres. Então a igreja irá continuar clamando. Vamos ver se esse ano a gente consegue fazer uma vigília, né? Ano passado a gente não teve. Então vamos continuar neste propósito, ela não pode parar. Né? Precisamos continuar buscando a Deus. Por que nós não podemos parar? Porque os dias são maus. Estamos vivendo dias de frieza, dias de apatia, dias de desânimo, dias de apostasia, dias de incredulidade. Por que incredulidade? Se hoje a gente tem tanta mensagem, tanta ferramenta pregando a palavra, e por que o ser humano está tão incrédulo? Por quê? É autossuficiência? A gente hoje tem acesso a tudo, a gente não precisa correr atrás de muita coisa, tudo está na mão, tudo está muito fácil. Então, para muita coisa a gente nem precisa mais fazer tecnicamente, fazer uma oração, não precisa pedir, está tudo na mão, de bandeja. Então, as pessoas estão incrédulas, tipo assim, nem preciso, por que eu vou me aproximar, né? Estão indiferentes para Deus, para buscar a presença de Deus. Então, dentro disso tudo, ainda temos os escândalos. Quantos escândalos dentro do meio cristão, né? Quanta gente usando o nome do Senhor, deturpando a palavra do Senhor, adulterando a mensagem da palavra. Então, é um tempo de nós perseverarmos em oração e clamarmos por uma palavrinha que é fundamental, que se chama avivamento. Avivamento, ela é uma palavra que de uns anos, dentro de um determinado período, ela se popularizou no meio da igreja. Parecia que todo mundo só falava disso, né? Estamos numa época do avivamento, Deus está derramando avivamento, e era muita gente falando, pregando, e Deus levantou homens, né, cheios do Espírito Santo,
como foi hoje a oração aqui do pastor Aguinaldo, que a igreja fosse cheia, né, do Espírito ali. Então, teve esse tempo, desse calor, desse fervor espiritual no meio da igreja. Então, por algumas décadas, assim, uns anos bem fartos, a igreja viveu esse mover do Espírito. Na Bíblia, avivamento significa renovação espiritual. Aquele momento em que os cristãos reforçam a sua fé, reforçam a sua aliança com Deus, renovam o seu pacto com o Senhor, voltam-se à palavra, voltam-se a uma vida de intimidade mais profunda com o Senhor. Vários autores falaram sobre isso. Você tem uma gama de literatura enorme falando sobre avivamento. Tem muitos autores. Você chega em livrarias, tem muito conteúdo, né? Já abordaram. Mas depois esse tema deixou de ser falado como avivamento e ele foi ganhando agora uma nova roupagem. Agora é reavivamento. E começou-se outra temporada, né, de falar que as pessoas estavam vivendo um reavivamento. E hoje acho que ainda se diz hoje que a igreja está nesse reavivamento. Estamos vivendo esse período de reavivamento. Mas olhando para tudo, para o contexto social, olhando para a nossa nação, olhando para o mundo, olhando para tudo ao nosso redor, olhando para os meios de comunicação, olhando para o entretenimento, músicas, filmes, séries, músicas seculares, olhando para esse perfil, olhando para fora da nossa porta, a gente consegue enxergar esse reavivamento, esse avivamento? Estamos verdadeiramente vivendo um avivamento, irmãos? E a gente já viu vários homens de Deus pregar aqui nos últimos dias, né? Deus vai derramar, que o Brasil vai ser um celeiro. Você acha isso na internet? As turras de homens falando, mulheres, que Deus vai derramar, o Brasil é celeiro. Cadê esse celeiro? O que nós estamos fazendo com tudo isso que Deus falou? Olha, eu quero fazer na sua vida, eu quero fazer através da sua vida, eu quero fazer através da igreja. O que está acontecendo? Billy Graham, Finney, os irmãos Wesley e outros do pentecostalismo usaram esse termo para designar o avivamento como cruzadas evangelísticas, campanhas de santidade, reuniões com manifestações de cura, pregações fervorosas. Hoje não é mais esse perfil que se espera. Hoje o nome, a nova onda pentecostal dá o nome do avivamento, ele se tornou sinônimo de louvorzão, show gospel, cair no espírito. As coisas foram mudando, né? Novas adaptações, no sentido, muitos acharam, por muito tempo, que nós estamos realmente vivendo. Muita gente acredita que nós estamos verdadeiramente vivendo esse avivamento. Então, como parte da igreja do Senhor, eu lhe pergunto mais uma vez, nós estamos vivendo avivamento? E hoje eu quero lhe convidar a dar passos em direção ao verdadeiro avivamento e entender o que ele produz. Amém? Então vamos fazer a nossa leitura que se encontra no profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Essa semana a palavra do Senhor tem sido lá nos profetas menores, né, Janine? Para quem esteve aqui quarta-feira, veio uma palavra de Deus para o nosso coração. E quando foi a leitura do versículo, nós falamos: o que vai sair daí? Meu Deus, como ela caiu quentinha no nosso coração quarta-feira, né? Como foi gostoso, né? Então Deus está falando, esteja atento. Então, o profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos repetir o versículo 2, toda a igreja.
Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Abacuque, então, como eu falei, ele é um dos profetas menores. Viveu durante os reinados dos reis Josias e Jeoaquim, antes de Judá ser subjugada por Nabucodonosor. E por volta de 606, 608 a.C. E o seu nome significa abraçar o entendimento. Você hoje está disposto a abraçar aquilo que Deus tem trazido ao seu coração? Domingo passado nós falamos sobre isso. Nós precisamos estar guardando aquilo que Deus está nos entregando esse ano. Vai anotando, vai escrevendo. Deus, eu quero abraçar tudo que o Senhor tem para a minha vida. E para você chegar lá em dezembro, você falar: Senhor, eu vi se cumprir, eu vi se realizar, eu vi acontecer. Deus, obrigado porque isso aqui entrou, mudou, transformou. Essa palavra veio com uma espada afiada no meu coração. Deus, eu consegui vencer. Então, vá anotando. Faça como Abacuque, abrace o entendimento, o conhecimento. O ambiente político e social em que ele estava inserido era de injustiça e iniquidade sem punição. Alguma diferença dos nossos dias? Não. Injustiça por todos os lados, estamos rodeados. Iniquidade sem punição. Irmãos, a gente não precisa citar o nome de A, B ou C. Nós estamos rodeados, somos bombardeados de exemplos. Ele começa então a sua oração no capítulo 1, versículos 2 ao 4. Vamos ler, por favor? Capítulo 1, 2 ao 4. Ele nos diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição, a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Irmãos, o contexto de Abacuque é muito semelhante ao que estamos vivendo. Nós temos visto isso, né, em todo o tempo. Não tem para onde a gente correr. E aí, ele vai começar então a sua oração falando: Senhor, até quando? Antes de clamar, precisamos aprender que o intercessor não é aquele que se enclausura para orar, alheio à sua realidade. Pois ele precisa ser um bom observador. Antes de você orar, você precisa olhar. Nós precisamos estar atentos. O que tem acontecido ao nosso redor? Qual é a situação? O que eu estou vendo? O que eu estou vivendo? Precisamos estar atentos. Pois oração consiste em atenção. A qualidade da atenção conta na qualidade da sua oração. Que tipo de oração você tem feito? Se nós não procuramos perceber Deus em nossa realidade contextual, nós não seremos capazes para agir em nosso tempo e acabaremos secularizando-nos. A gente vai achar tudo normal. E o cristão não pode secularizar as coisas e achar que tudo é normal. Você e eu precisamos nos indignar com as coisas que estão ao nosso redor. A gente precisa se indignar com as injustiças. A gente precisa se indignar com as músicas pornográficas que estão sendo cantadas e nossas crianças estão ouvindo. E a gente acha bonitinho ver uma criança de 5, 6, 7 anos rebolando uma música podre, suja e imoral. A gente está aceitando tudo que vem de lixo.
diabo ele só precisa de uma brecha. Ele não vem como um leão, rugindo, chutando porta, arrebentando tudo, não. Ele entra como uma raposa. Ele só precisa de uma brecha, um buraco pequeno. Foi assim que Sambalate falou lá para Neemias, na reconstrução do muro. Ele não precisa de muita coisa, é só uma brecha. Só uma brecha. Ele não vai colocar coisa grande, vindo arrebentando, não. Ele vai começar minando com coisas pequenas, 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 pequenas. E a gente está aceitando, colocando tudo. É um filme de terror, altamente demoníaco, cheio de pacto de demônio nas trevas, e a gente ligando e assistindo o filme. E eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero impor as mãos nos enfermos e ver curado. Por que eu estou orando e minha casa não se converte? Não tem um encontro com Deus? Estou ouvindo tudo, estou vendo tudo, estou aceitando tudo, estou em conformidade com tudo. E quero que Deus faça uma obra. Eu quero que Deus responda imediatamente a minha oração. Eu quero que Deus tenha um compromisso comigo. Mas que tipo de vida eu estou tendo com o Senhor? Então, nós precisamos fechar as brechas. Nós precisamos parar de dar legalidade espiritual ao diabo. Muitas coisas estão acontecendo dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso meio, por causa da legalidade espiritual que nós estamos dando. E precisamos estar atentos. Abacuque estava atento aos acontecimentos do seu tempo. Logo, a sua oração tinha um direcionamento bem específico. Senhor, até quando? Deus, eu estou vendo injustiça, eu estou vendo iniquidade, eu estou vendo opressão, eu estou vendo, Senhor, eu estou vendo. Até quando, Senhor? Até quando? Pelo que, irmãos, você tem orado? Em que você está atento? Hoje a gente está secularizando tudo. Ou a nossa mente está tão já distorcida, que a gente não tem mais a percepção espiritual de entender o que o diabo está fazendo. O que você está pedindo a Deus? Pelo que você está clamando ao Senhor? Sua casa, sua família, nossa oração gira em torno do nosso umbigo. Me dá, Senhor, eu quero Senhor, eu preciso Senhor, me dá, Senhor, eu quero Senhor. É meu filho, é meu marido, é minha casa, é meu emprego, meu trabalho, minha saúde, é meu neto, é meu genro, é minha filha, minha sogra, meu pai, minha mãe. Senhor, meu aquilo, meu aquilo, meu aquilo, meu aquilo. Deus, a minha ar-condicionado que eu comprei, é uma geladeira nova que eu quero, Senhor. É só meu amigo. E a gente está olhando para fora, irmãos. A gente está olhando além. A gente está olhando o que está no nosso entorno. A gente tem pessoas que estão, desde aquela invasão lá em Gaza, a gente tem pessoas que estão em cativeiro até hoje. Tem bebês que estão em cativeiro até hoje, que sem a menor identidade de pai e mãe está em cativeiro. Tem idosos doentes em cativeiro. Tem homens e mulheres pregando o evangelho, pagando a vida, sendo a vida ceifada. Irmãos, pelo que nós estamos clamando? Aí a minha oração fica uma oração de 2 minutos, porque eu não tenho atenção. A atenção vai dar qualidade à minha oração. Pelo que você está orando, olhando, para onde você está direcionando o seu foco. Deus, eu preciso clamar. Deus, eu estou vendo injustiça. Deus, eu estou clamando, tem misericórdia. Deus, eu estou vendo a área da saúde. Deus, eu estou vendo a área disso. Eu estou vendo a área da educação se destruindo, se corrompendo, deteriorando. Irmãos, diante de Deus hoje, eu acho que eu ia pensar 500.000 vezes e falar assim, tem um filho hoje. Meu Deus do céu, diante de Deus, hoje eu ia falar assim, eu não quero. Eu vou botar um filho em que escola? Para ouvir o quê? Para aprender o quê? Não estou dizendo, não, irmãos, que você não pode ter, tenha. Deus te abençoe. Mas hoje eu fico, meu pai, o que a gente dá? Aí você vai botar, graças a Deus consegui, taca lá. Qual a ideologia daquele lugar? O que está sendo ensinado naquele lugar? Tem algum princípio que faça conexão com a palavra do Senhor? Mas não, eu consegui. Nossa, é uma escola de renome, Raquel. Você não faz ideia. O povo briga, se mata para botar um filho naquele lugar. Mas tá, seu filho vai aprender o que ali? Não é só matemática, 1, 2, 3 e 100, e geometria, álgebra e pronto, não, irmãos. Tem muito mais coisa vindo embutida nas nossas crianças, sendo lançadas, fermentadas. O que nós estamos orando? Pelo que você está orando? A gente precisa ir além. Avivamento
posiciono. O problema é esse. Eu não quero me posicionar. O problema é eu não quero pagar o preço. Eu não quero estar presente. Eu não quero estar em oração. Eu não quero ler a Bíblia. Eu não quero, tem um pastor que faça, tem 30 diáconos dentro da igreja, eles que façam. Mas você quer milagre? Mas a gente quer todas as respostas de Deus bem presente. E aí o que você está fazendo? Abacuque tinha atenção. O seu olhar estava atento. Abacuque viu a necessidade, se posicionou em oração por uma mudança em tudo que ele via e precisava de resposta. E uma das necessidades que Abacuque viu foi: aviva a tua obra, realiza novamente em nossos dias, no nosso tempo, na minha geração, as mesmas obras do passado. Irmãos, Deus não mudou. Ele continua o Deus que aviva, que move, que mexe, que funciona. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Ele continua chamando, ele continua levantando vocacionados, ele continua, irmãos. Como a gente fica no mundinho, a gente acha que não está acontecendo. Mas pensa numa alegria, num calor. Eu ouvi a Camila falar de missão, e meu Deus, a paixão como ela vivia aquela palavra. E a gente foi entender isso quando a gente foi lá, né? Não foi quando a gente chegou lá? E mas aquela turma de jovens que podiam estar fazendo faculdade, se formando, investindo numa carreira, mas pagando um preço para estar levando a palavra, ministrando, vivendo em prol de pregar a palavra. O que nós estamos fazendo? Essa semana a Tânia fez essa oração. Ela falou: Senhor, eu me sinto constrangida de uma vez por ano estar indo para tão longe. O que nós estamos fazendo aqui? Nossa oração precisa ser assim. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? O que eu estou fazendo? E aí eu quero que o avivamento alcance o meu irmão. A Raquel, a Sara, a Letícia, a Geniele. Precisa. Não, só pastor aqui. Não, é para mim não, isso não é para mim. Deus sabe que eu tenho tanta coisa para fazer, minha vida é tão tribulada, minha luta é tão grande. Aí, tá vendo? Minha luta é tão grande, meus desafios são grandes. Meu Deus, como minha vida é difícil, não posso não. Deixa que Deus chama só a Jande. Deixa que Deus chame só a Cristina Nambar. Deixa. Deus conta comigo e com você. Deus conta com a sua igreja. Nós estamos orando para Deus alargar as tendas, irmãos. Para quê? Para a gente chegar numa quarta-feira da noite e ter 8 pessoas dentro da igreja? Para a gente chegar num domingo à noite e ter 15 pessoas dentro da igreja? A gente quer que Deus alargue as tendas para quê? Você quer pagar o preço por essa tenda? O trabalho vai triplicar, irmãos. As necessidades vão triplicar. Eu quero que você entenda que a gente precisa orar. Precisa? A gente está vendo a necessidade como Abacuque. Mas eu tenho que me posicionar. Deus vai mandar quando a igreja se posicionar. Quando a igreja falou: Deus, nós estamos juntos para pagar o preço. Se for que ter culto aqui a semana inteira, a gente vai ter culto a semana inteira. Deus conta. Mas não é sobrecarregar um grupo. É Deus espalhar dons, talentos por toda a igreja. Todo mundo envolvido, trabalhando. Isso é avivamento. Isso é obra do Senhor. Isso é mover de Deus. Então, eu vou lhe dar 7 razões para as quais você precisa orar por avivamento. E quando ele vier, eu tenho certeza que o próprio Senhor irá realizar e enviar todos os recursos para nossas tendas. Não vai ser derrubar uma paredinha, ele vai explodir isso lá. Eu estou chegando com poder. Eu estou chegando, vamos fazer. Irmãos, a casa está cheia de gente precisando, carente de Deus. A gente precisa impactar, a gente precisa deixar um legado. Primeiro, razão para a qual eu preciso orar para que um avivamento aconteça. Embora tenhamos crescido numericamente, não estamos fazendo diferença na nossa sociedade, na ética, como uma força influenciadora para o bem. Crescemos. O número de evangélicos no censo está disparado. Que diferença? Mudou o que na nação? O que aconteceu? Nossa cidade está entregue na mão de quem? Nosso governo está na mão de quem?
E a gente está vendo as coisas acontecerem. Historicamente, os avivamentos foram responsáveis direto por transformações de cidades inteiras, mudanças de leis e transformação cultural, aonde a igreja está fazendo a diferença. As leis estão só descendo de ladeira abaixo. Liberação de tudo que é errado. Cadê a igreja? Cadê o avivamento? Cadê? Precisamos orar. Precisamos orar para que a igreja faça a diferença. Precisamos. Segundo, temos muito show, muita música e pouco ensino bíblico. Cantamos da Bíblia, falamos de Deus, cantamos de Deus, mas conhecemos o que de Deus? Irmãos, a crise da palavra, da educação cristã, está tão séria. A última revista que nós fomos comprar, a penúltima, não foi? Para os jovens, a edição está até esgotada, não tem mais. Educação religiosa saiu de linha, irmãos. As editoras que faziam produto, material para EBD, acabaram, não tem mais. A gente está garimpando assim, ó, para ter material para adolescente, para ter material para jovem, para ter material para adulto. Você chega na editora, pastor, sinto muito, não vai fazer mais. O que tem é isso aí. Acabou. Irmãos, a gente está cantando. E cadê o conhecimento da palavra? Cantando letras erradas, hinos errados. No simpósio a gente aprendeu quanto hino errado que a gente canta. Quanto hino errado. Quanta teologia deturpada dentro da igreja do Senhor. A gente precisa. Mas se você está atento, você vai falar assim, meu pastor, vamos lá, pastor. Esse hino aqui, pastor, biblicamente está sério? Eu estou cantando isso aqui, é isso mesmo? A gente precisa, irmãos. A gente precisa se posicionar. O verdadeiro avivamento desperta o povo para a palavra. Foi assim com Esdras. Sabe o que ele fez? Quando reuniu o povo, voltando do exílio, achou o livro, vai lá construir aquela coisa toda, vai pegar todo mundo. Achamos lá na reforma, lá na reconstrução, nas obras, os pergaminhos, os livros, o material todinho. Aí ele pega, vai lá, lê, como é que... Peraí, como é que é? Isso? Mais isso? Mas, meu Deus, o povo se reúne. A Bíblia diz que eles passam horas em pé. Não é sentado, não. Você está confortável sentado no ar-condicionado. O povo ficou por horas em pé, ouvindo a palavra. Botaram um palanque, botaram um banquinho, ele subiu, ficou mais alto para todo mundo ouvir. E ele foi pregando, e falando, e lendo, e lendo, e lendo, e lendo. E o povo se alimentando. Ninguém saía do lugar. Sede da palavra. Fome e sede da palavra. E aí a gente lê agora que nos últimos dias vai dar até comichão no ouvido. Eu não quero ouvir. Ih, isso está me incomodando, já deu para mim. Ih, está me confrontando demais. Isso não é para mim, não. O declínio da palavra é muito sério. Precisamos estar atentos e orar para que Deus resgate no nosso coração o valor, o zelo pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Terceiro, há muita lágrima, sussurro, mão levantada, mas pouco arrependimento, quebrantamento, convicção de pecado, mudança de vida, santidade. Ai, que lindo, que culto emocionante, que culto maravilhoso, que o foi tão bom. Você sai toda arrepiada do culto. Ai, nossa, tão sensível. Ai, como foi gostoso. Aí eu chego lá fora, falo a mesma coisa, faço a mesma coisa, vivo a mesma vida de pecado, não mudo nada, não abandono nada, continuo da mesma maneira, da mesma forma. Aí eu volto, a gente quer que Deus tenha compromisso. Mas Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quer avivamento? Tenha compromisso. Para de chorar todos. Nosso culto não é emoção só não, irmãos. Culto é racional. Deus mesmo com dor, chorando, no sofrimento, com lágrimas nos olhos. Eu estou te adorando porque eu sei a quem eu estou servindo. Porque tu és o meu Senhor, estou na frente, conduzindo, trabalhando. O Senhor é Deus. Não é porque eu estou me arrepiando. Se arrepiar na presença do Senhor é uma bênção. Chorar na presença do Senhor é um privilégio. Se derrame, mas não é só emoção. Deus quer comprometimento. Deus quer mudança de vida. Deus quer santificação. Deus quer que a gente viva a palavra.
Quarto, o verdadeiro avivamento promove união dos crentes em torno das verdades centrais do Evangelho. Enquanto a igreja ficou dividida, pregando, é predestinação, não é predestinação, pré-bulacionismo, pós-bulacionismo, mesonebulacionismo, a gente tem bola ali. Enquanto fica a igreja debatendo, dividida, vai no primeiro e no segundo arrebatamento, vai no meio, no fim, no final, na antes, depois, enquanto a gente estava discutindo, a igreja está perdendo tempo, as ideologias ganhando espaço, o pecado crescendo, invadindo a igreja, confundindo todo mundo. E o que a gente está fazendo? O verdadeiro avivamento. Durante os avivamentos, diferenças foram deixadas de lado, mágoas perdoadas, e tudo por um propósito: pregar a palavra, distribuir Bíblias, socorrer necessitados, enviar missionários. O que é que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Eu estou discutindo com meu irmão da igreja A, com a igreja B. Aquele está certo porque tem parede preta, eu estou certo porque eu não tenho parede preta. Aquele bota a luz neon e um pisca-pisca. A nossa não tem neon, então a nossa está certa e o outro que está errado. E o diabo está ganhando espaço. Ao invés de nos unirmos num propósito só, vamos pregar a palavra, vamos pregar o Evangelho, vamos viver a palavra, vamos levar os perdidos, vamos pregar a palavra. Mas não, é a minha igreja, não se mistura com aquela igreja, quem não conversa com aquela igreja, porque não pode ir no culto daquele lado, porque senão, se eu convidar, vai dar problema. Mas o avivamento, ele unifica. Ele traz aconchego, ele traz avanço. O verdadeiro avivamento dissipa o nevoeiro moral em que vivem os cristãos, que lhes impede de ver com clareza o certo e o errado e distinguir um do outro. No verdadeiro avivamento, o pecado é visto com suas verdadeiras cores e consequências são seriamente avaliadas. Ou seja, a verdade é reconhecida e abraçada. A diferença entre o mundo se torna visível. Você é reconhecido como um cristão? Você é reconhecido como um servo de Deus? Ou no meio que você está, ninguém sabe que você é um cristão, que você é um servo de Deus? A gente hoje não precisa. Domingo era o dia. Uma vez eu vi uma frase que um homem falou da seguinte maneira: domingo fede a crente. Uma pessoa falou isso: domingo fede a crente. Para onde você olha tem crente. Mas hoje a gente nem se identifica mais como cristão. Nem a Bíblia a gente traz mais para a igreja. Tá, irmãos, a gente vai ler leitura lá. Mas traga a sua Bíblia. A gente não tem prazer de carregar. Eu não sou mais identificada na rua pela Bíblia. Domingo todo mundo via a Bíblia, né? Carregando sua Bíblia, indo para a igreja. Raramente a gente passa, às vezes, vindo de um lugar ao outro que você passa. Nosso coração até se alegra. Lá vamos cristão, glória a Deus. Levando a Bíblia dele com alegria. Mas para quê? A gente é 007, todo mundo dentro da bolsa, escondido, camuflado. Não detona para ninguém, não. Não é pior. Então, né? A diferença entre o mundo e a igreja precisa se tornar real. E nós precisamos orar por isso. Senhor, nós queremos fazer diferença como igreja. Nós queremos. Sexto, o avivamento traz coragem e ousadia para que o cristão assuma sua postura e se posicione contra o erro, covardia moral que marca a nossa geração. Eu acho um trabalho lindo que todo ano a equipe da Jocum faz, que é a respeito daquilo que a gente coloca cedo, que bota o pessoal comentar na rua, de tráfico humano, aproveitar as oportunidades. Não, gente, vamos para a rua e bota pessoas amarradas com plaquinhas, estou sendo vendido, socorro, coisas de impacto que chocam. A gente esquece que isso está acontecendo, irmãos. O cinema lotou para ver o Som da Esperança lá, o Som da Liberdade. O Som da Liberdade foi? Ai, um monte de igreja. Eu me estressei no cinema vendo esse filme, tudo bem, mas eu fui pro cinema assistir. Começou uma figura do meu lado, na minha fileira. Começou a corda, ai, não sei o quê. E eu querendo ver o filme e a outra dando glória, gritando. Me estressei. Não foi legal, não. Não, foi no quarto de guerra agora, de hoje. Mas o Som da Liberdade foi todo mundo pro cinema. As igrejas levaram a igreja inteira para ver o Som da Liberdade. Fala lá, tá falando tráfico humano. O
criança sendo levada, sendo vendida, tráfico de órgãos. A gente não olha, irmãos, o que está ao nosso redor. O avivamento, eu preciso estar atento. E sétimo, encerrando, o avivamento desperta os nossos corações e nos enche de amor pelos perdidos. A maior leva de missionários que o mundo viveu e viu aconteceu após os grandes avivamentos. Então, olhando para tudo isso, a gente está vivendo um avivamento? Ou a gente precisa, com urgência, clamar como Abacuque: Senhor, em nossos dias aviva de novo a tua obra. Faz de novo, Senhor. Faz de novo nos nossos dias. Avivamento é obra de Deus. Avivamento é obra de Deus. Nenhum esforço humano é capaz de operá-lo. Não cabe ao homem produzi-lo. Nossa parte é suplicar pelo que estamos orando. Eu vou repetir a frase. Oração consiste em atenção. A qualidade da atenção dá conta na qualidade da oração. O hino 171 do cantor cristão tem uma frase que diz assim: aviva-nos, Senhor, dá-nos do teu poder, com santidade, fé e amor, renova o nosso ser. Precisamos do avivamento bíblico. Não é avivamento de boca para fora, não é avivamento de emoção. Precisamos do avivamento bíblico, que gera santidade, quebranta os poderosos, confronta o pecado e que me dá fome e sede da palavra e me torna a presença de Deus real e sensível. Feche seus olhos. Peça ao Senhor: Deus, rasga os céus, fende os céus em nosso favor, fende os céus em favor da tua igreja, rasga o céu, Senhor, abre o céu em prol da nossa nação. Deus, clame, irmãos, é tempo de clamar por avivamento. Clame por um poderoso avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos nossos dias, no meu tempo, Senhor, na minha geração. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Enquanto isso, você vai estar meditando. São 7 razões. Talvez você não guardou todas elas, para você orar e clamar para que um verdadeiro avivamento aconteça. Mas se você lembrar de 2, 3, fala: Senhor, eu quero ver. É tempo, Senhor. Arde nosso coração um compromisso com a tua palavra. Tira de nós, Senhor, esse conformismo, esse comodismo com o pecado. Queremos viver e fazer a diferença. Deus, queremos viver em santidade, em retidão. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.